Eu gostaria de usar uma frase inicial para tentar definir o caso de hoje. E essa frase é a seguinte: na madrugada de 14 de dezembro de 2019, em St. Mary Court, a vizinha Mela abriu a porta do apartamento ao lado e encontrou Daniel Murtagh agachado sobre Nadine Lott. 3 dias depois, Nadine Lott deixaria de viver em um hospital em Dublin, capital da Irlanda. E o que aconteceu com Nadine Lott, que culminou na sua morte, seguidores, eu vou contar a vocês a partir de agora. Uma mulher voltava para casa após uma noite de comemoração familiar quando a rotina se rompeu de forma definitiva. E este vídeo, seguidores, tem como base fontes judiciais e jornalísticas confiáveis. E com base nas informações que eu tenho, nós vamos conversar hoje sobre o caso Nadine Lott. Ela sofreu uma agressão prolongada dentro do seu apartamento. As primeiras imagens públicas do caso vieram por depoimentos de emergência. A cena foi descrita como de horror total e as lesões, para usar termos citados no tribunal e reproduzidos pela imprensa, eram extremas e grotescas. Para sabermos mais sobre esse caso, precisamos ir a Acklow, cidade de County Wicklow, no apartamento de Nadine, situado no residencial St. Mary Court. E é aqui que entra na história Daniel Murtagh, ex-namorado de Nadine. E é importante dizer que os dois tinham uma filha juntos, cujo nome era Kia. Ele residia em Clondalclyn com seus pais, deslocando-se a Acklow em algumas ocasiões para encontrar a filha. Esse desenho geográfico tem relevância direta, pois explica a presença do réu no imóvel naquela noite e a fuga por estrada, com posterior localização do carro em área rural próxima a Larag. No contexto daquele dezembro na Irlanda, período de confraternizações, a cronologia oficial apontou que Nadine havia participado de um encontro familiar no dia 13 e retornando para casa na madrugada do dia 14. Anteriormente, nos dias 5 e 9 de dezembro, Nadine e Murtagh trocaram mensagens sobre a sua decisão de não retomar a relação, criando uma linha do tempo precisa para a acusação. Este mosaico de dados permitiu ao tribunal enxergar com nitidez o antes e o durante do episódio de hoje, reduzindo margens para dúvidas e reconstituição. Mas quem era Nadine Lott, afinal de contas? Nadine Lott tinha 30 anos na época dos fatos. Ela trabalhava como esteticista, nasceu e cresceu em Acklow, onde era conhecida por muitos na comunidade local. Nadine era descrita como uma mulher acolhedora, fácil de conversar e dona de um sorriso que desarmava tensões. A profissão combinava com a sua personalidade, próxima de pessoas, atenta aos detalhes e habituada ao cuidado. Em junho de 2012, Nadine decidiu viver uma experiência fora da Irlanda e mudou-se para Darwin, onde trabalhou em um salão de beleza. Foi um período de independência, crescimento e descobertas. E foi lá que Nadine conheceu Daniel Murtagh. Embora o encontro tenha ocorrido na Austrália, ele também era irlandês, como já mencionei. E o relacionamento dos dois, no entanto, nunca foi contínuo. Após o retorno de Nadine à Irlanda em 2013, Murtagh também voltou ao país. Nos anos seguintes, houve idas e vindas até que em 2016 Nadine encerrou definitivamente a relação. Mas, acima de tudo, Nadine já era mãe.
A filha ocupava o centro da sua rotina, das suas prioridades e das suas decisões. Amigos relatavam que ela organizava a vida em função da menina. Quem convivia com ela dizia que o orgulho no olhar, quando falava da filha, era evidente. Naquele dezembro de 2019, Nadine fazia o que tantas pessoas fazem na época das festas de fim de ano. Encontrava familiares, ria e celebrava. Nada indicava que aquelas horas comuns se transformariam em algo irreversível. Antes de se tornar manchete, antes de virar número em processo criminal, havia uma mulher com planos, responsabilidades, laços de afeto, uma vida concreta inteira e que existia muito além do crime. E foi na madrugada de 14 de dezembro de 2019, entre 4 e 4h30 da manhã, que tudo aconteceu. Uma vizinha de Nadine, que se chamava Mela, e não foram encontradas fotos delas na pesquisa, começou a ouvir barulhos que, a princípio, julgou tratar-se de sons de fim de noite. Ao se dar conta de que havia um choro e de que o hall do apartamento de Nadine estava com a luz acesa e a porta entreaberta, ela decidiu entrar na casa da vizinha. Na sala, a Mela teve uma visão terrível. Nadine estava no chão, de bruços, entre dois sofás, e Daniel Murtagh estava agachado sobre a mulher, com as mãos atuando na região do pescoço e ombros, pressionando-a contra o piso. A Mela descreveu que Murtagh emitia sons como um animal selvagem e parecia completamente dissociado da presença dela, totalmente fora de controle e frenético de raiva. A Mela saiu para buscar ajuda. O tempo, naquele instante, parecia ter outra dimensão. Minutos depois, paramédicos e membros da polícia chegaram ao local. Os relatos indicam que a sala estava revirada, com forte odor de sangue e Nadine em estado crítico, com dificuldade de respirar e sangramento maciço, quadro que exigiu manobras de reanimação ainda no local. E Daniel Murtagh, logicamente, havia fugido. A cena foi descrita posteriormente como de horror total. Felizmente, a filha do casal não estava no local e não presenciou o ocorrido, apesar de que eu não tenho informações de onde estava a menina. A sala estava revirada, móveis deslocados, louça e vidros quebrados, manchas extensas de sangue e espalhadas por paredes e piso. O odor metálico era intenso. Nadine estava inconsciente, com a respiração comprometida e sangramento maciço. Equipes médicas iniciaram manobras de suporte avançado, como ventilação assistida, controle de hemorragias, estabilização emergencial. O que se desenhava ali deixava de ser um conflito doméstico para assumir contornos inequívocos de violência letal. A brutalidade da cena e o estado clínico da vítima indicavam um ataque prolongado e não um impulso isolado. Nas primeiras horas, a investigação foi estruturada como crime violento grave sob responsabilidade da Guarda Síochána, que é a polícia da Irlanda. O apartamento de St. Mary's Court foi isolado como cena primária, com controle e acesso rigoroso. Peritos iniciaram documentação fotográfica detalhada e mapeamento de padrões hemáticos. A distribuição de sangue indicava múltiplos pontos de impacto e possível deslocamento da vítima dentro do ambiente. Objetos quebrados e a desordem generalizada sugeriram luta intensa entre o casal. A consolidação da linha do tempo digital tornou-se eixo central da investigação. Mensagens de 5 de dezembro de 2019 mostravam Nadine estabelecendo limites inequívocos. Ela dizia o seguinte: nada vai acontecer entre nós novamente.
Quero deixar isso claro. E em resposta a questionamentos com tom possessivo, ele escreveu: não me ameace também. Em 9 de dezembro de 2019, Nadine informou que estaria no drink para comemorar o aniversário da tia. Na madrugada de 14 de dezembro de 2019, Murtag enviou mensagem que dizia o seguinte: por favor, volte para casa logo. E realizou 2 ligações sem resposta, às 0 horas e 57 minutos e a 1h26 da madrugada. Esses registros foram apresentados ao júri como âncora cronológica objetivas. Enquanto isso, Murtag deixou Arklow dirigindo o carro de Nadine horas depois. O veículo foi encontrado em uma valeta nas proximidades de Laramie. Murtag foi atendido por paramédicos e posteriormente detido. Nos primeiros contatos com autoridades, Murtag descreveu o episódio como um conflito doméstico. Contudo, a gravidade da cena e o estado da vítima afastavam essa leitura minimalista. A investigação inicial apoiava-se em 3 pilares: testemunho ocular direto, perícia material robusta e registros digitais verificáveis. A convergência desses elementos reduziu drasticamente áreas de incertezas para esse caso. Não houve pluralidade de suspeitos. A presença de Murtag na cena foi testemunhada diretamente. As próprias declarações do réu criavam variações narrativas que precisaram ser confrontadas com as provas técnicas. Cada alteração de versão foi analisada à luz da perícia. A fuga imediata após a agressão, o acidente em área rural e a ausência de acionamento de emergência foram apresentadas como conduta pós-fato, indicativa de consciência da gravidade. Não sugeriam teorias alternativas sustentáveis. A transferência de Nadine para St. Vincent University Hospital marcou o início de uma luta médica de alta complexidade. Nas primeiras 24 horas foram administrados 42 litros de sangue para ela. O quadro era descrito como crítico ao extremo. Havia sinais de trauma crânioencefálico severo, comprometimento respiratório e múltiplas fraturas. Ela nunca recuperou a consciência e em 17 de dezembro de 2019 foi declarado o óbito de Nadine Lott. A doutora Linda Mulligan conduziu a autópsia no corpo de Nadine e essa averiguação revelou 64 lesões não atribuídas aos cuidados médicos. Entre elas, fraturas faciais extensas, fratura do osso hioide, trauma severo na cabeça, pescoço e tórax, equimoses sob as escápulas, sugerindo peso corporal aplicado, além de feridas cortantes na região cervical. A causa da morte foi estabelecida como encefalopatia hipóxico-isquêmica, decorrente de trauma na cabeça, pescoço e lesões no peito, além do edema cerebral que ela teve. Durante o interrogatório, Murtag apresentou versões variáveis dos fatos. Primeiro, ele alegou não lembrar do que fez, o que é uma prática comum de bandido, ter apagão de memória quando é preso pela polícia por um crime que cometeu. Depois disso, mencionou tapas e posteriormente admitiu 6 ou 7 socos mais fortes. Por fim, reconheceu ter enrolado um cabo de carregador na mão para golpear Nadine. A defesa sustentou intoxicação por álcool e drogas como fator redutor de responsabilidade, buscando que ele fosse acusado apenas de homicídio culposo involuntário. Já o Ministério Público argumentou que a intensidade, multiplicidade e duração do ataque, aliadas à ausência de tentativas de socorro, demonstravam intenção de matar
ou causar danos graves. O centro do embate jurídico estava na intenção. A defesa argumentou intoxicação involuntária severa, como rum, comprimidos ou cannabis, por exemplo, alegando a partir disso a incapacidade de dolo específico. Em contrapartida, a acusação contrapôs com base na jurisprudência irlandesa: intoxicação voluntária não exclui a intenção quando os atos demonstram consciência do resultado provável. A linha do tempo digital reforçou a narrativa acusatória. A recusa clara de Nadine em retomar o relacionamento e o histórico de insistência de Murtagh foram interpretados como contexto de possível motivação passional. O padrão lesional, com 64 ferimentos, fratura do iode e trauma craniano severo, indicava agressão sustentada e repetida. O júri rejeitou a tese da defesa. Após 5 horas e 45 minutos de deliberação, o júri declarou Daniel Murtagh culpado de assassinato com a intenção clara e inequívoca de tirar a vida de Nadine Lott. A morte de Nadine Lott provocou comoção nacional. A comunidade de Arco reagiu com luto coletivo. A família Lott relatou o impacto psicológico profundo e necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo. O caso passou a integrar debates sobre violência doméstica, controle coercitivo e riscos associados a relações encerradas. A cobertura da mídia destacou a brutalidade do ataque e a clareza do conjunto probatório que levou à condenação de Murtagh. Em outubro de 2021, Daniel Murtagh foi condenado à prisão perpétua. Em abril de 2024, retirou o recurso interposto, mantendo-se íntegra a condenação dele. O caso reafirmou entendimento jurídico relevante na Irlanda. Intoxicação voluntária não descaracteriza dolo específico quando a prova indica ataque prolongado e intenso. No plano social, permanece como referência em debates sobre prevenção, leitura de sinais de risco e resposta institucional à violência em relacionamentos anteriores. E esse foi o caso de hoje, seguidores. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.